Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje faremos um resgate de tudo que eu li, o que eu estou lendo, o que houve de abandono aqui nos livros do mês de abril e o que vem para o mês de maio, então, né, o que eu pretendo ler aí nas próximas semanas, nos próximos dias. E esse vídeo basicamente é um resgate mesmo do mês todo, né, fazer aqui um resumão para colocar em dia também os projetos, porque eu tenho vários projetos em andamento aqui no canal. Tem bastante gente nova chegando, então quero agradecer a todos que estão assistindo aos vídeos, que estão se inscrevendo no canal. Sejam muitíssimo bem-vindos ao canal também. E esse vídeo é uma forma, inclusive, de você se colocar aqui em dia no que está rolando e no que vai rolar no canal também nas próximas semanas. Bom, para começar aqui com a pilha de livros que eu li, que eu finalizei, na verdade, no mês de abril, sempre importante dizer que a maioria desses livros são iniciados bem antes, né? Eu não tenho esse costume de colocar meta para ler X livros por mês ou X livros por semana. É sempre uma coisa que eu vou acrescentando e vou finalizando, e depois a gente vai começando outros, né? Como sempre, essa pirâmide literária interminável. E bom, a última resenha que saiu foi do livro que eu terminei no primeiro dia de abril, foi O Continente Volume 1, do Érico Veríssimo. E eu gostei muito desse livro aqui, pelo menos do primeiro volume, né? Mas eu continuei já a leitura aqui do segundo. Não sei se eu vou dar conta de ler toda a saga, né? Porque são 3 livros e o último livro é enorme, assim, tem 1000 páginas. Mas eu pretendo tentar, pelo menos, porque eu realmente me apaixonei demais pela escrita do Érico Veríssimo, pelo enredo, pela história. E vocês puderam ver, porque eu fiz um vídeo bem empolgado desse livro aqui. E caso vocês não tenham assistido, eu acho que ficou bem legal para ter, assim, uma breve introdução do que esperar de Érico Veríssimo. Fica aqui a dica para quem ainda não assistiu a esse vídeo. Bom, caso você seja novo por aqui, eu tenho um clube de leitura com a minha sócia, Lari Rangel, Clube Etos, e a gente tem algumas turmas de leituras conjuntas por lá, sendo que uma delas é o Etos Light. É uma turma anual que a gente fez, a primeira vez que a gente fez uma turma anual, inclusive, e a gente escolheu 12 livros curtinhos e profundos. E o livro do mês de abril foi um livro que me arrebatou, que foi Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. Eu acho que eu vou fazer um vídeo só sobre ele, porque eu achei esse livro, assim, sensacional e ele foi muito surpreendente para mim, mesmo eu tendo contato com várias outras obras nesse sentido, né, que são testemunhos, tanto de campos de concentração ou do Gulag, que eu também tenho resenha para Arquipélago Gulag, faz um tempinho que a gente fez a leitura desse livro. E esse aqui é um livro bem curtinho, bem resumido sobre a questão toda, mas que ele me arrebatou muito, porque ele tem uma profundidade, uma análise psicológica dos efeitos, das consequências, e, enfim, ele é uma análise psicológica do que acontece com uma pessoa que é levada a esse extremo que o ser humano pode chegar num campo de concentração. Porque o Viktor Frankl, que é um médico, era um médico psiquiatra, faleceu em 97, se eu não me engano, ele teve essa experiência, né, de ter sido preso em Auschwitz e depois ele foi remanejado para alguns outros campos aqui, nazistas no caso, porque ele era judeu. E nesse livro aqui ele vai fazer um relato que vai ser muito marcante em relação a esse tempo, mas que nos ensina muitas coisas até hoje, assim, sobre como levar a vida, sobre como lidar com as adversidades da vida. Então é claro que ele passou por um extremo que a gente espera que não aconteça mais com ninguém, embora a gente saiba que ainda acontece até hoje, mas que ele consegue nos trazer ensinamentos que são aplicáveis para a vida de qualquer pessoa. Então é um livro maravilhoso, eu já recomendo muito a leitura dele. Bom, agora indo para um livro que não foi tão bom assim, não foi uma experiência maravilhosa de leitura, foi o Recordações da Casa dos Mortos, do Dostoiévski. Esse aqui foi um livro muito importante para sua época, mas que hoje talvez não tenha o mesmo impacto, provavelmente por tudo aquilo que nós, como sociedade, vivemos no século XX. Porque esse aqui é um livro do século XIX, né, que vai relatar como eram as prisões, especialmente na Sibéria, né, as prisões dos czares russos no século XIX, antes da Revolução. E esse livro foi muito importante para que as condições da época fossem, pelo menos, melhoradas em algum sentido, porque se diz até que o czar chorou quando leu esse livro, foi uma comoção muito grande e tudo mais. Só que para nós, leitores do século XX, que já passamos por coisas muito piores, que já lemos coisas muito piores, esse aqui é um relato que fica até meio leve demais, é engraçado. Mas como obra escrita pelo Dostoiévski, né, esse grande escritor russo do século XIX, um dos maiores escritores russos, na minha opinião, esse livro é muito bem acabado por parte dele. Parece até um livro de não ficção, porque, embora ele tenha construído aqui uma historinha de ficção para nos contar como era, ele passou pela Sibéria, né, e já tem, assim, alguns relatos biográficos em biografias dele,
que mostram as similitudes, assim, do que aconteceu com ele e o que está narrado aqui nesse livro. Então, parece, em muitos momentos, um livro de não ficção, às vezes até parece que tem alguns erros aqui por conta disso, e aí a gente até debateu, né, será que isso seria proposital, se ele fez isso realmente para demonstrar que era um relato pessoal dele, mesmo com toda a censura de sua época. Foi uma leitura que a gente fez no Instituto Smolny, a nossa turma de literatura russa, lá do Bietos, e o pessoal realmente teve um estranhamento com esse livro. Eu achei interessante porque ele não agradou muito, assim, especialmente o pessoal que tem esse costume de ler Dostoiévski, que costuma gostar bastante das obras dele. Bom, agora vamos para a leitura conjunta que nós finalizamos essa semana, inclusive, e foi, assim, para mim um deleite, porque nós lemos Os Miseráveis, de Victor Hugo. Estou aqui com o tomo 2, porque esse livro é imenso, né? Ele tem mais de 1.500 páginas. É um dos meus livros preferidos da vida. Eu sou muito apaixonada por Os Miseráveis. Então, para mim, foi maravilhoso poder revisitar e fazer todo o material pessoal e me empolgar de novo com esse livro, porque, para mim, ele é uma das grandes obras-primas da literatura por tudo aquilo que ele me transmite. Então, ele consegue me trazer muitos sentimentos que poucas obras conseguem trazer. E para mim, Victor Hugo é um dos maiores escritores da literatura também. Eu sei que ele não agrada a todo mundo, eu sei que tem bastante gente que não gosta dele, de achar prolixo, de achar muito político nos seus escritos, mas eu sou completamente apaixonada por Os Miseráveis. Quero ver como que eu vou trazer essa obra aqui para comentar com vocês no canal, porque é um livro difícil de conversar sem spoilers, porque ele é um livro gigantesco, né? E as histórias vão se entrelaçando conforme você segue na leitura. Mas quero ver como que eu trago aqui para vocês, porque eu preciso fazer a defesa efusiva deste livro aqui no canal também. Amo muito Os Miseráveis, não tem jeito. Ninguém vai me convencer de que Victor Hugo não é um escritor maravilhoso. E também nessa mesma toada eu li A Tentação do Impossível, do Mário Vargas Llosa. Esse aqui é o livro de crítica literária do Llosa, em que ele faz uma análise, que para mim é irretocável, de Os Miseráveis. Então ele vai trazer aqui alguns elementos literários, análises de seu tempo, análises de críticas da época. O Vargas Llosa é um escritor peruano, né? E eu ainda não tive contato com a ficção dele, mas o que eu já tive contato de crítica literária eu achei sensacional, assim. Então aqui nós temos quase 200 páginas de análise de Os Miseráveis e que eu concordei com praticamente tudo, assim. Eu li este livro especialmente com o foco de trazer o material pro pessoal, né? Então eu comentei sobre ele especialmente ali nos podcasts e tal, mas talvez eu possa trazer aqui pro canal também, se vocês tiverem interesse, e se o pessoal que lê Os Miseráveis tem interesse, porque é inevitável aí falar, né, com bastante spoiler em relação a essa obra, porque é uma análise do livro mesmo, um livro de crítica literária. Estava editando o vídeo e lembrei que esqueci de colocar um livro lido aqui no mês de abril, que foi A Morte em Veneza, do Thomas Mann, que também saiu resenha já, e eu acho que eu esqueci porque é uma novela que tá nessa edição aqui, e eu não li Tônio Krüger, né, só li o A Morte em Veneza, mas enfim. Foi uma novela que eu gostei muito e foi praticamente fazer as pazes, assim, com o Thomas Mann, que é um autor que eu tenho bastante dificuldade e que eu não gostei da primeira obra que eu li, que foi Os Buddenbrook. Então fica aqui o disclaimer da Gabriele do Futuro, da editora, dizendo que esqueceu de colocar A Morte em Veneza, que também tem resenha, caso vocês tenham interesse em dar uma olhada. Eu acho que eu fiz jus, assim, a esse momento de fazer as pazes com o Thomas Mann, porque ficou uma resenha bem interessante, modéstia à parte. É isso, fora o disclaimer, seguimos o vídeo então. Bom, partimos para o abandono deste mês, pois é, tivemos um abandono esse mês, que foi esse livro aqui, que eu tinha selecionado, inclusive, para ler no mês de abril aqui no canal, um experimento em crítica literária do C.S. Lewis. Eu ainda não tive contato com nada do Lewis de forma contínua, assim, não li nenhum livro dele de forma contínua, e a minha ideia era começar por aqui, que inclusive a gente vai ler o Cartas de um Diabo Seu Aprendiz esse ano. Mas assim, eu não via o intuito de eu continuar lendo esse livro, porque para mim ele não estava trazendo nenhuma discussão que fosse relevante, na minha opinião, para o meu momento literário, digamos. Então, ele começa aqui os primeiros capítulos especialmente falando sobre os não literatos e os literatos, e qual seria a diferença, né, de um bom livro para um mau livro, e de um bom leitor para um mau leitor, especialmente, porque, diferentemente do que a maioria dos críticos fazem, que é ir para ver se o livro é bom ou não é, ele vai fazer aqui uma análise dos leitores, se os leitores são bons ou não. E aí, para mim, assim, tava chato, eu não estava vendo sentido realmente em continuar essa leitura e pensei que eu não ia querer ter um estranhamento inicial aqui e
me forçar a ler um livro do C.S. Lewis, sendo que eu pretendo ler outro dele ainda esse ano. Por isso, eu decidi abandonar este livro e está tudo certo. Até porque eu trouxe algumas resenhas que não estavam programadas no canal e tudo bem. Inclusive, eu tinha colocado esse livro justamente porque ele é menorzinho, mais rápido de ler, já que o meu livro do mês de maio é Paraíso Perdido, cuja leitura está acontecendo aqui no canal. Tem um projeto, vou falar um pouquinho mais em breve. Mas, enfim, foi uma tentativa, assim, de colocar alguma coisa aqui no mês de abril para não atrapalhar o meu projeto de Paraíso Perdido. No fim, eu li mais um monte de coisa no meio do projeto e tô amando todos os livros, então tudo bem. Na minha cabeça fez todo sentido aqui, esse rearranjo aqui que eu fiz das minhas leituras. Bom, agora falaremos das leituras em andamento ou leituras em vista, dos projetos que estão acontecendo. Não se assustem com a pilha, porque está tudo sob controle, eu acho. Vamos ver aqui. Bom, um livro que eu estou lendo há algumas semanas já, em companhia especialmente da Rê e da Morgana, e a Nicole também tem alguma participação aqui nessa leitura, porque ela comenta com a gente, embora ela não esteja lendo o livro, que é O Caminho do Artista, da Julia Cameron. Esse aqui foi, inclusive, um presente da Rê, porque ela me trouxe para a leitura conjunta delas. E esse livro tem me surpreendido muito, faltam aqui 2 semanas do livro para finalizar. Ele é dividido em 12 semanas, então a ideia é que você vá lendo mesmo por todo esse período e faça os exercícios propostos aqui. Eu não estou fazendo todos os exercícios e não estou acompanhando exatamente da forma como a autora propõe, mas tem sido uma experiência muito interessante para mim. O objetivo desse livro aqui é retomar a sua criatividade. E a grande proposta é que todos nós temos criatividade em nós de alguma forma, e isso não é um dom que você nasce com o dom de, sei lá, escrever, ou o dom de pintar, ou o dom de cantar, enfim. São coisas que você tem que descobrir qual que é a sua vocação, digamos, para usar uma palavra aqui que eu acho que fica mais fácil de entender, mas que está dentro de nós e a gente precisa resgatar isso de alguma forma. Então ela vai trazendo alguns exercícios, ela vai fazer bastante coisa atrelada ao nosso passado e coisas que podem ter sido traumas, enfim. É uma leitura que para mim tem sido bem transformadora até, o que me surpreende porque eu não esperava nada desse livro e eu não conhecia muito sobre ele também, né, enfim. Eu acho que na área de membros que eu tenho aqui no canal, eu vou fazer uma resenha sobre ele, porque ele é um livro que distou um pouco aqui dos temas que eu trato, né, no canal, mas que foi uma experiência, está sendo, né, uma experiência bem diferente e bem inusitada, digamos assim. Eu já estou terminando, provavelmente nas próximas 2 semanas esse livro também será concluído. Outro projeto que tem aqui no canal, e aí também é na área de membros, né, é A Revolução Francesa, do Michel Vauvel. Esse aqui é um livro de não ficção que eu venho fazendo diários de leitura. Então a ideia é que eu traga livros de não ficção e faça um estudo dele mesmo, né? Traga resumos do que eu estou lendo. E aí a pessoa pode se interessar pelo tema, pode só ver os vídeos ou depois adquirir o livro se tiver interesse. Mas como é não ficção, não tem aquela coisa do spoiler, da análise e tudo mais, né? Por isso que eu estou fazendo a leitura bem lenta, bem, sim, sem grandes metas para finalizar logo, mas ele é um livro fluido até, e é um livro que tem me ensinado bastante, e eu tenho que pesquisar bastante, inclusive, porque não é um livro para iniciantes no tema, mas está sendo uma ótima experiência, e caso você tenha interesse, né, é só assinar aqui a área de membros na categoria 2, que é a categoria de estudos de não ficção, e lá você tem acesso aos diários de leitura que eu estou fazendo deste livro aqui. Bom, na nossa turma de literatura russa, como eu falei, né, que tem do Clube Etos ou Instituto Smone, a leitura da vez, além de O Diário de Homem Supérfluo, que é um livro que eu li bem recentemente, vou analisar aqui as minhas anotações, trazer para o pessoal alguns comentários, mas a leitura que está em andamento agora é o História Concisa da Revolução Russa, do Richard Pipes. Esse aqui é um livro que eu já li, como vocês podem ver, está todo anotado e riscado e rabiscado de cima a baixo, e eu li há um tempo já, eu acho que faz uns 3 anos que eu li esse livro, e eu amei muito na época, então agora eu estou acompanhando aqui pela minha edição no original, no inglês. Eu não sei se eu vou conseguir ler o livro inteiro no inglês, porque eu tenho inglês intermediário, né, caso você seja novo por aqui, talvez você nunca tenha me ouvido falar sobre isso, mas eu sempre falo que eu não tenho inglês avançado, não tenho costume de ler inglês, mas eu busco me esforçar para que eu faça pelo menos isso de vez em quando. Então eu estou aqui acompanhando as minhas anotações, revendo, né, o que me chamou a atenção na época que eu li pela primeira vez e comparando aqui com o original. E essa edição ela tem imagens também. Essa aqui é uma edição de bolso, né? E essa aqui é uma edição um pouquinho mais caprichada, com imagens, mapas. Outro livro que eu li
e que eu estou revisitando aqui. Na verdade, eu estou relendo, basicamente, porque esse livro é tão gostoso e não dá vontade de simplesmente ver as suas anotações, porque você acaba relendo ele de novo, que é Paris é uma Festa, do Ernest Hemingway. Eu e a Lari Virtuoso estamos fazendo um projeto de leitura de Ernest Hemingway em ordem cronológica, mas não começaremos com a ordem cronológica, porque começamos aqui com Paris é uma Festa. Esse é um livro autobiográfico, assim, do Hemingway, em que ele vai trazer lembranças da época de Paris dos anos 20, que são os anos loucos de Paris, e que foi um período muito marcante na vida dele, que ele escreveu muito. Então, esse é um livro que trata bastante sobre a arte da escrita, que é um tema que eu adoro ler. E nós faremos uma live sobre esse livro. A gente tem um grupinho no Telegram para fazer esse projeto. Depois pegaremos mesmo os romances em ordem cronológica. É um projeto gratuito, bem despretensioso, que uniu aqui as nossas paixões, a paixão da Lari pelos anos 20, pelos anos loucos de Paris, e a minha paixão pela literatura americana. Então, caso você tenha interesse, dá tempo ainda de pegar esse livro para ler com a gente. Ele é muito fluido, é muito gostoso. Eu sempre indico esse livro para pessoas que pedem algum livro leve, alguma coisa tranquila de ler, porque esse aqui é um relato muito gostoso de ser lido. É quase um livro de fofoca, assim, da época de Paris dos anos 20. Então fica aqui a recomendação também. E vou deixar o grupo do Telegram, o link, né, para o acesso ao grupo aqui na descrição do vídeo. Bom, o projeto, né, como eu já comentei que eu faço aqui no canal, é a leitura de Paraíso Perdido, do John Milton. Também já estou me encaminhando ao final e já estou triste de terminar esse livro, porque eu acho que vai ser uma das coisas mais incríveis que eu vou ter lido na minha vida depois que eu finalizar esse livro. Eu tenho muito essa impressão, porque eu estou aqui no canto 9, canto 9, terminando já, e tem 12, né? Pra mim, assim, é um livro sublime, é uma coisa difícil de explicar o que eu estou achando desse livro. Então, caso você tenha interesse também em acompanhar ou ver como está sendo o projeto, eu tenho vários vídeos aqui que eu vou fazendo uma leitura comentada dos cantos mesmo. O objetivo é explicar um pouco desse livro, trazer as minhas impressões, porque é um livro que assusta muito, né? Provavelmente foi um dos livros mais desafiadores que eu já comecei a ler, só que é um desafio que vale cada minuto, cada tentativa, cada erro, enfim. Eu acho que é um livro que todo mundo deveria ler, porque é completamente maravilhoso, assim. Estou abismada com o que John Milton fez aqui, e eu tô lendo, especialmente aqui nessa edição da Martin Claret, mas eu também estou acompanhando aqui pela 34, porque é uma edição bilíngue, então eu consigo ver no original, né, aqui no inglês, embora, como eu falei pra vocês, não é um inglês maravilhoso que eu tenho, mas no original, assim, é uma coisa que não tem explicação do quão bonito é, sabe? E aqui também tem as ilustrações do Gustave Doré. Então eu estou fazendo essa leitura acompanhada, e acompanhada ainda dessa HQ da Darkseid, que é uma HQ maravilhosa também. Ajuda muito, assim, na ilustração, né, do que está acontecendo e no entendimento, porque aqui fica uma linguagem mais tranquila e tal. É do Pablo Aladeio, acho que eu sempre falo errado o nome desse autor aqui, desse ilustrador também, né? Mas enfim, fica aqui a recomendação, e caso você tenha interesse é só dar uma olhadinha nos meus vídeos, que também é um projeto aberto aqui do canal. Ufa! Por fim, última leitura que está em andamento neste momento foi um surto, que é A Hora da Estrela, da Clarice Lispector. O que aconteceu? Aconteceu que eu fiz um vídeo indicando livros nacionais aqui recentemente, e alguém surtou nos comentários porque eu não tinha indicado nenhuma escritora, embora eu tenha mencionado algumas escritoras. Inclusive, eu não tinha lido nenhuma recentemente, né? Por isso que eu não coloquei, enfim. E aí, a Nicole, a Morgana, a Rê, o grupinho que a gente tem ali, às vezes comenta sobre essas leituras, elas sugeriram a leitura de A Hora da Estrela. E elas já começaram a ler também, e não estavam gostando muito, sinceramente. Mas eu li as primeiras 20 páginas e tive, assim, um surto, porque eu estou amando esse livro. E eu não esperava que eu fosse amar esse livro, então eu acho que muito em breve vocês terão um vídeo de surto aqui, falando bem de Clarice Lispector. Então, caso você esteja assim, preocupadíssimo porque não tem nenhuma escritora no vídeo que eu indiquei livros nacionais, vai dar tudo certo, em breve teremos um vídeo sobre uma escritora nacional. Se você considerar, né, porque Clarice, na verdade, nasceu na Ucrânia, mas ela é considerada uma escritora brasileira, espero eu, né, que isso não seja um problema também. Por fim, para finalizar, esses vários livros que eu estou mostrando para vocês, mas que eu acho que está tudo sob controle, como eu falei lá no início, né? As duas próximas leituras do Clube Ethos, então, os livros que eu começarei a ler em breve. O primeiro é David Copperfield, do Charles Dickens. Eu li o primeiro capítulo, na verdade, para fazer uma análise pessoal, né? Fazer um vídeo introdutório, e eu já estou apaixonada pelo narrador deste livro aqui. Estou muito ansiosa, eu acho que eu vou amar esse livro. Tem tudo, assim, para ser uma leitura maravilhosa.
é um baita calhamaço, né, e deve ter uma profundidade muito grande por trás de todas essas páginas também, e o Dickens é um escritor muito incrível. Eu li o Cântico de Natal dele, né, que é um dos textos mais famosos, mas esse aqui vai ser o primeiro romance mesmo, né, esse primeiro calhamaço dele, e eu estou muito ansiosa, eu acho que eu vou amar mesmo. E as inscrições para a leitura conjunta desse livro estão abertas, você também pode encontrar as informações aqui no box de descrição. Por fim, a última leitura que eu vou mostrar aqui é o próximo livro do Etos Light, a nossa turma anual, como eu comentei com vocês. E esse livro vai ser uma releitura para mim, eu já estou feliz de retomar essa leitura aqui, que é Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf. E eu trouxe aqui essa edição que eu roubei da estante da Lara Virtuoso, edição do Clube de Literatura Clássica, né? Eu li na edição da Penguin, eu até tenho um vídeo aqui que eu fiz na época, já tá um pouco antiguinho, assim, mas eu quero ver se eu consigo pelo menos cotejar com o original, porque essa também é uma edição bilíngue. Então, por isso, especialmente, que eu fui atrás dela. E Miss Dalloway é um livro que eu gosto muito. Ele não entrou assim para os preferidos na época, até porque foi um estranhamento com o fluxo de consciência, com essa literatura mais modernista. Mas eu acho que nessa releitura o livro vai crescer ainda mais. Então vocês verão aí as cenas dos próximos capítulos, como será essa minha releitura, esse meu reencontro com Virginia Woolf. E eu acho que eu farei alguns paralelos entre Virginia e Clarice Lispector, porque estou sentindo, assim, algumas coisas parecidas, pelo menos com o que eu lembro, né? Então acho que vai ser interessante fazer aqui esse paralelo entre essas duas grandes escritoras da literatura mundial. Bom, é isso. Bastante coisa, né? Bastante projeto rolando, bastante livro sendo finalizado. Então, algumas resenhas devem sair aqui em breve. Deixem nos comentários o que vocês querem me ver falando, né? Que tipo de vídeo vocês esperam aqui no canal, que livro que eu mencionei por aqui vocês queriam muito uma resenha. E se vocês gostaram aqui do vídeo também, deixe uma curtida. Lembre-se de se inscrever no canal, porque isso me ajuda bastante. E até o próximo vídeo.